Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e também África. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às 20 horas das segundas-feiras, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional e também para quem busca estar atualizado no mercado de trabalho. Estamos iniciando hoje, no dia 14 de novembro, um novo semestre sobre cultura organizacional, uma que interessa a todos. Agradece a todos aqueles que compartilham as nossas divulgações nas suas redes e também que estão aqui presentes sempre prestigiando, inclusive enviando perguntas para os nossos convidados. Então, até dia 12 de dezembro vão ser 5 circuitos, são 5 lives falando sobre a questão de cultura organizacional, inclusive com convidado internacional. Nós temos hoje o prazer de receber aqui o presidente da Academia Brasileira, Eduardo Guaranha. Daqui a pouco a gente vai apresentar vocês, mas como sempre, eu gosto de compartilhar aqui sorteios de livros que são colocados à nossa disposição pela Quality Mark Editora, que além de ser a maior editora de livros sobre negócios, qualidade, gestão e liderança da América Latina, semana passada tivemos o prazer de saber que a Quality Mark Editora está chegando na Europa, em Portugal. Então, a gente parabeniza o Saidu Mahomet por essa grande conquista, uma editora que tem 32 anos de serviços prestados ao nosso país, principalmente ao mundo corporativo. Então, parabéns para você, Saidu Mahomet, você é um grande vencedor. Há 32 anos que você desafio. E a gente vai sortear um curso também de 5S do TPM. Eu mostrei ainda há pouco 3 exemplares que a gente vai sortear do livro do Luiz Otávio, inclusive um livro que foi prefaciado pelo nosso convidado de hoje, o Eduardo Guaranha. Tem uma grande venda, principalmente o lançamento que foi feito no Festival que estive presente a semana passada, e nós vamos criar também um livro, A Certificação 5S. É um livro de minha autoria, também um best-seller, que você vai receber, um livro de 400 páginas, mostrando como forma a cultura do 5S numa empresa. Dentro dos 30 cursos que nós oferecemos com certificado sobre 5S TPM, você vai ter, que você for sorteado, vai ter a opção de escolher um dos dois, né? Ou 5S ou TPM dentro dos 30 cursos que são oferecidos. Então, é uma maneira que a gente tem para recompensar todo o seu carinho, você que está aqui sempre conosco, presente na nossa live das segundas-feiras. E eu tenho aqui a honra de convidar, portanto, para estar conosco nessa noite de hoje, o presidente da Academia Brasileira de Qualidade, Eduardo Guaranha. Boa noite, Guaranha. Tudo bem? Sim, boa noite, Haroldo. Tudo bem. Guaranha, semana passada, Semana da Qualidade, foi uma semana intensa para a gente, né? Muitos eventos acontecendo, graças a Deus. Tivemos 3 dias no Festival de Paraná, onde eu estive presente, fazendo abertura com mais vários acadêmicos, colegas nossos, e outros profissionais da qualidade. Tivemos na própria quinta-feira passada também uma live especial com o nosso colega Elcio Aníbal de Luca, que foi presidente da Serasa durante 19 anos, muitos serviços prestados ao mundo da qualidade, Fundação Nacional da Qualidade, Movimento Brasil Competitivo, e é nosso colega acadêmico. E tivemos, quinta e sexta-feira passada, o seminário da Academia Brasileira de Qualidade, com grande sucesso, não é, Guaranha? Sim, foi um seminário, eu acredito que foi um dos melhores, é o nosso 9º seminário, né, Haroldo? E o terceiro feito totalmente virtual, ainda decorrente da pandemia, né? Então, o que eu destacaria é que ele aborda a questão da qualidade no sentido amplo. A expectativa positiva da qualidade no agronegócio, da qualidade no dia a dia, também pela Doroteia e o Roberto Rodrigues, por exemplo, deram uma injeção de ânimo positivo, do ponto de vista do futuro, da qualidade do próprio país. As questões do ESG e sustentabilidade, tema que está na boca aí dos jornais, das revistas, das entrevistas. Nós, na ABQ, estamos trabalhando no entendimento desse tema para deixá-lo mais palatável para a sociedade. Tivemos reconhecimentos, medalhas mérito à qualidade, por trabalhos desenvolvidos na academia e trabalhos técnicos. Eu considero um momento espetacular esse. Tivemos também os ODS e a qualidade e a normalização,
mostrando que há várias formas pelas quais a qualidade pode contribuir para o desenvolvimento sustentável. Tivemos um reconhecimento master, que eu considero que é o troféu ABQ, Personalidade da Qualidade, né, para o Emerson de Almeida, um dos criadores da Fundação Dom Cabral. Tivemos também um painel muito interessante que nos colocou uma provocação. Como que a qualidade pode contribuir para o enfrentamento de graves problemas sociais, como educação e saúde? Também bem debatido, bem consistente. Enfim, e também fizemos um reconhecimento àqueles colegas que já faleceram, que entraram para a qualidade aqui através da Academia em Memória. Serão 3 deles, que no dia 23, na nossa Assembleia Geral Ordinária, os familiares estarão recebendo a diplomação em nome deles, o que muito nos orgulha. Então, eu diria assim, foi um seminário que deu tempo, não foram muitos temas, mas deu bastante tempo para as pessoas perguntarem, para aprofundar as ideias. E eu digo com convicção bastante positiva, está entre os melhores seminários que nós da ABQ entregamos e nos deixou realizados fazer isso. Exatamente, Guarani. E só lembrando para o pessoal que está aqui presente online, ou está nessa live gravada, né, que todo esse material está disponível no canal do YouTube da ABQ. É muito fácil, você só ir lá no canal YouTube e colocar @ABQualidade, tudo disponível por tempo determinado. Inclusive, a gente fez questão de segmentar as apresentações para quem quiser assistir. É um verdadeiro curso, particularmente. Sempre aprendo com esses produtos lançados pela ABQ. Então, estão disponíveis, que é mais importante, gratuitamente. Então, profissionais de recursos humanos, pessoal de sistema de qualidade, professores universitários das disciplinas de gestão de produção e assim por diante, pode-se utilizar desse material gratuitamente para fazer uma grade de capacitação, que são temas atuais, relevantes, e são colocados por profissionais com alta experiência, grande formação, reconhecidos no Brasil inteiro. Então, a gente faz essa convocação, né, para que todos vocês se inscrevam no canal YouTube da ABQ, porque lá é um canal rico de conteúdo, porque faz parte da nossa missão da ABQ, justamente disseminar o tema qualidade no nosso país, principalmente formando a cultura da qualidade na cultura do brasileiro, que esse é o nosso lema. Eu tenho aqui presente, Guaranha, e tem a ver com essa live, né, Haroldo? Tem a ver com essa live, a cultura da qualidade na cultura do brasileiro. E aí o tema é cultura, né? É cultura. Né? Como que exatamente, temos a honra aqui de ter presente. Exatamente. Temos a honra de ter presente aqui o Ricardo Morilovski, que esse final de semana fez aniversário. Dentro dos participantes aqui que nos honram com a participação, temos a presença da nossa professora, a doutora Cosete Ramos, lá de Brasília. Temos a participação aqui do Saidu Mahomed, que conseguiu mais essa grande conquista na vida dele, penetrar no mercado literário de Portugal, na Europa. Né? Então, parabéns, Mahomed, por isso. E sempre grato a você por estar aqui prestigiando a gente, destinando 3 exemplares de livros sempre nas nossas lives da segunda-feira. Guaranha, vamos ter o circuito agora que a gente planejou, né, sobre cultura organizacional, que você fizesse uma abordagem desse tema dentro dos circuitos que nós desenvolvemos e planejamos desde o início do ano. Muito bem. O conceito de circuito é interessante, né, Haroldo? Porque, na verdade, é um conjunto de lives interconectadas que reforça o conhecimento sobre um tema. Então, esse conceito ele foi aplicado esse ano pelas tuas lives, de tal forma que nós já tivemos vários circuitos. E agora, no final, acredito eu, no final desse período, desse 2022, é o circuito sobre cultura organizacional, que é um tema que, inclusive, nós fizemos algumas lives na ABQ, discutindo a cultura no setor privado, a cultura na micro e pequena empresa e a cultura no setor público. Vocês também encontrarão nas lives da ABQ esses itens de cultura
debatido por nós, acredito eu, há uns 6 ou 8 meses atrás. Mas é um tema muito relevante, porque tem a ver com aprendizado, tem a ver com liderança, tem a ver com mudança, tem a ver com transformação, tem a ver com anseios, tem a ver com risco. Ou seja, cultura organizacional é uma coisa extremamente complexa, mas ao mesmo tempo desafiadora, né? Porque nós todos, queiramos ou não, somos construtores de cultura, né? Para coisas positivas, diga-se de passagem, que bom que seja, mas infelizmente também a cultura se dá para a criação de coisas ruins, depende da intenção, porque um dos aspectos primordiais na cultura é a moral e a ética dos líderes que conduzem as pessoas ou que orientam as organizações. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Agora, Aranha, o que você não planejou é que você seria convidado por mim, não é? Foi uma surpresa aí para você, porque quando a gente fez o planejamento desse Foi curso, mesmo. Você não sabia que ia ser convocado por mim, porque eu conheço o seu trabalho, esse livro aqui, que é o livro que eu estudei para poder escrever o livro do ano passado, anos 90, a década da qualidade no Brasil, onde eu conto a história da qualidade no Brasil, e não podia faltar a história fantástica da Copessoa, a empresa que na época eu te conheci, em 97, foi ganhadora do Prêmio Nacional da Qualidade com mais 2 outras empresas, uma grande conquista, resultado de um trabalho muito forte. Eu tive a honra de ser consultor da Copessoa durante vários anos, e foi justamente no ano 97, quando vocês conquistaram o Prêmio Nacional da Qualidade, que eu comecei meu trabalho de consultoria. Foi esse também o trabalho lá, junto com vários amigos, colegas, e é um trabalho vencedor. Vocês passaram lá, você vai falar aí sobre 3 estágios de mudança cultural fantástica, que deu corpo para que você fizesse essa live de hoje. Eu tenho certeza que essa experiência que você passou, você é estudioso do assunto, vai agregar a ciência. Então, Guaranha, eu queria que você comentasse um pouco sobre o que levou você, em termos de experiência, a esse livro, a importância desse livro, inclusive do que ele trata, e também, você escreveu o livro em 2007, são 15 anos, eu queria saber depois o que é que se atualizou. Fique à vontade, Guaranha. Muito bem, esse livro, Desmistificando o Aprendizado, ele traz, vamos dizer assim, uma reflexão com um estudo de caso típico. Foi a Aços Finos Piratininha, Bahia Sul Celulose, e a Cetrel, lá que fazia o tratamento dos resíduos do polo petroquímico da Bahia. Eu estudei essas 3 empresas, conversei com essas pessoas e identifiquei de que forma as organizações aprendem. E uma das formas, que é fruto do nosso objeto aqui, é através da cultura, né? Mas esse livro, então, ele foi fruto de uma dissertação de mestrado que eu fiz em administração, um mestrado executivo aqui da URGS, e eu tinha que fazer a dissertação. E eu digo, não tem dúvida, vou pegar o aprendizado organizacional, fonte da longevidade das organizações, como que as organizações se mantêm ativas e prósperas ao longo do tempo. O aprendizado tem a ver com isso. E aí, então, eu fiz esse trabalho, defendi a minha dissertação, e depois eu digo, bom, agora todo mundo dizia, pô, não vai fazer um livro, não vai fazer um livro. Aí eu sentei e gerei esse livro aí, com 200 e poucas páginas. Volta e meia eu consulto ainda, porque a gente vai esquecendo, né? E aí tu me pergunta como é que foi a atualização. Nesse meio tempo, em 2009, eu me aposentei do sistema petroquímico, aí eu botei uma consultoria, e eu, então, comecei a propagar a atualização do livro através das consultorias, através das práticas que eu fazia. Se vocês forem no site da ABQ, onde tem o livro da qualidade no Brasil, vocês vão encontrar lá um capítulo meu, que é aprendizado organizacional. Ali tem a evolução a partir de 2007, criando mais alguns modelos que não estão no livro, né? Então, ali está a atualização. E uma curiosidade, 3PR, o nome da empresa que eu criei a partir daí, alguns me perguntam, o que significa 3PR? É princípios, pessoas e processos construindo resultados. Então, eu
firmei esse conceito de que o resultado decorre de processo que é conduzido por pessoas capazes e com vontade de fazê-los, orientado por princípios e direcionadores. O alinhamento desta tríade que dá o resultado é um aprendizado organizacional de excelência. E se nós olharmos as empresas que têm sucesso, isso funciona muito bem. Elas têm direcionadores, princípios e valores, elas têm pessoas que, antes de serem competentes, são pessoas que têm vontade de fazer a diferença, motivadas, elas conduzem e desenham processos, operam e realizam as atividades através desses processos e dão os resultados. E o aprimoramento dos resultados, olhando os processos, as pessoas e os princípios, é um círculo virtuoso, né? Que faz com que as organizações elas se mantenham estáveis, porque a excelência é um estado, não é uma finalidade. Como já dizia o processo da FNQ, uma vez que é um estado, tu pode perder a excelência se tu não te mantém atento a cultivá-la, tá certo, Haroldo? A gente sabe disso, né? Certíssimo, Enfim, certíssimo. É por aí. Consultem o livro da qualidade da ABQ e lá vocês terão um capítulo inteirinho que tenha a evolução do que está no livro. E eu acredito que vocês vão gostar, sim. Estou botando aqui, Guaranha, o site da ABQ, não é que eu peço já também que você se inscreva para receber nossas newsletters, como também no próprio canal YouTube da ABQ. A gente aprende muito lá. Nós temos aqui, Guaranha, eu comentei sobre o meu livro, né, anos 90, a década da qualidade do Brasil, né? Inclusive a gente fala sobre essa história da Copesul. Nós temos aqui alguns protagonistas desse movimento fantástico. A doutora Cosete Ramos, lá de Brasília, fez um trabalho fantástico, levando a qualidade para a educação em todo o país. Temos aqui um conterrâneo seu, Luiz Carlos Spellmayer, e como não dizer, o próprio Saidu Mahomed, né? Que seria o movimento da qualidade do Brasil se não tivesse uma literatura e todo o trabalho que o Mahomed fez ao longo desses 32 anos, desde a fundação da Quality Mark Editora aqui no nosso país. A gente parabeniza a esses três que estão aqui presentes, nos honrando na nossa live, na nossa audiência. Guaranha, então vamos entrar um pouco aí no nosso debate de hoje, que é o título do seu livro, né? A gente escolheu o título do seu livro. Aliás, não foi nem a gente, eu coloquei, olha, Guaranha, você vai falar, justamente na questão cultural organizacional, do livro Desmistificando o Aprendizado Organizacional. Então, claro que a gente preparou o material para facilitar aqui o entendimento da nossa audiência, e à medida que você for falando, eu vou compartilhando alguns slides, mas vai ser em forma de bate-papo, viu, gente? Não tenham isso aí como sendo um webinário, porque a nossa live é bastante informal, que facilita também a interação entre os convidados, do convidado com a nossa audiência. Então, Guaranha, fica à vontade. Se fosse presencial, a gente ia tomar um vinho junto, nós todos, né? Se fosse presencial, né, Haroldo, não é isso? Aí seria um bate-papo. E hoje exatamente. Na próxima semana a gente vai tomar um vinho aqui em São Paulo, Guaranha. Você vai vir do Rio Grande do Sul para aqui, para a nossa Assembleia Geral da Academia, e a gente vai tomar um vinho aqui em São Paulo. Você é meu convidado. Guaranha, queria saber o seguinte, você trabalhou durante todo esse tempo com 3 mudanças fortes que teve na Copesul, você vai resumir essas mudanças, e eu queria que na sequência você já falasse sobre o que é que você acha, quais são os maiores desafios de um líder para conduzir essa transformação cultural em uma organização. Então, fica à vontade para discutir sobre o assunto. Primeiro, falar dessas 3 grandes mudanças que aconteceram durante a sua gestão na Copesul. Fica à vontade, Guaranha. Eu estava refletindo outro dia contigo, né? Tu conhece bastante a Copesul e realmente foram 3 mudanças bastante significativas. A primeira foi quando da privatização da empresa, em 91, 92, e houve o programa de reengenharia, que foi uma mudança que eu vou comentar aqui, porque muda muito com a cultura e ela muda de uma forma inteligente. A outra foi a jornada do PI, que foi o polimento da reengenharia num sistema de gestão, né? Então, logo a seguir, e que resultou em 97 com o Prêmio Nacional da Qualidade. E depois, em 2006, 2007, aliás, 2007, 2008, foi a compra da Copesul pela Braskem. E eu
tive a oportunidade de trabalhar na interface ali, em algum momento, com o vice-presidente, que era o Telechea. Então, eu vivenciei também essa parte onde uma maior compra uma menor, né? Então, é uma mudança bastante diferente daquelas Exatamente. que Agora, eu tive a felicidade, ver, né? mas impactante. Felicidade, a primeira não estava lá, mas você faça um resumo dessa sua vivência aí da reengenharia e chegar até o PNQ. Eu cheguei depois do PNQ, evidentemente. Foi em 97, eu cheguei justamente em 97, mas eu participei de todo esse processo aí, né, depois do PNQ, e eu estava lá na Copersul prestando serviço de consultoria no dia que a Copersul passou o bastão oficialmente para a Braskem. Eu estava presente lá na Copersul, muita emoção nesse dia, inclusive eu fui envolvido por essa emoção, um dia especial, e eu faço parte dessa história, no dia que a Copersul passou o bastão para a Braskem. Eu já conversamos, eu me lembro que tu comentou sobre isso. Mas eu queria que tu me fizesse uma pergunta do maior desafio do líder. Então, eu queria passar uma figurinha. Pode projetar para mim? Posso, essa figura aqui deixa eu na verdade, avançar aqui, porque... Eu li recentemente esse livro e me chamou muito a atenção hoje. Né? Então, tem tudo a ver com aquilo que nós, na ABQ, acreditamos. Quer dizer, o maior desafio do líder hoje é criar um trabalho significativo com qualidade. Né? Porque se vocês olharem ali, realizar um trabalho com qualidade que atenda a um propósito ou uma intenção e que produza um impacto e resultados que tenham significado na sociedade. Então, esse é o maior. Isso a juventude hoje, a geração Z, ela tem muito claro isso. Né? O significado, o impacto, o propósito. Então, rodar esse ciclo. Como que tu faz isso numa organização? Inclusive, a gente vê, por exemplo, no nosso tempo, eu, quando entrei na Petrobras, fiquei 5 anos, depois entrei na Copersul, fiquei mais 30, nós éramos praticamente motivados a ficar e fazer carreira numa empresa. Hoje em dia, a juventude, ela quer saber qual é o propósito da empresa, qual é o significado do trabalho daquela empresa e o dele. Isso é mais forte nessa geração do que na minha geração, por exemplo. Então, eu coloco isso como um desafio permanente da liderança. Claro que acompanhar a tecnologia, trabalhar com as pessoas, desenvolvimento, capacitação, ter o contexto, a visão de contexto, tudo isso é importante. Mas é um desafio permanente. Por quê? Porque esta é uma forma inteligente de reter talentos, da pessoa escolher trabalhar em algum lugar. Ela precisa ter esse senso de propósito, esse senso de significado. Se nós formos olhar, por exemplo, um trabalho com qualidade, desenvolver uma vacina que atenda a um propósito. Qual é o propósito? Imunização, que causa impacto. O impacto seria a imunização, que tem um significado. Qual é o significado? Preservar a vida. Então, para quem trabalha em determinados setores, o propósito é muito claro, mas faz isso no dia a dia para várias empresas onde a questão do negócio não é muito clara, ela possivelmente não vai atrair devidamente os talentos que ela desejaria. Então, eu respondendo aquela tua pergunta, é um trabalho permanente de desenvolver as pessoas com essa visão, procurar atendê-las e dar os desafios que contemplem o significado final da entrega do trabalho da pessoa e da própria organização na sociedade. Né? Certo. Agora, Guarani, quais são, na sua opinião, assim, os elementos... Oi? Quer complementar? Porque eu tenho uma curiosidade para você aí. Sim. Os elementos que fazem parte do desenvolvimento de uma cultura organizacional. Né? Quais são os principais elementos?
Tá bem. A cultura organizacional, ela tem é uma fonte riquíssima de aprendizado. Por isso que está no meu livro, inclusive, porque é uma das formas pelas quais as organizações aprendem. Mas eu diria o seguinte: essa figura que eu fiz aqui para conversar, e eu vou citar exemplo, ela é baseada nos ensinamentos do Edgar Schein, que é o maior especialista em cultura, já faleceu, mas é a pessoa que é uma referência. Então, tudo começa, vamos pegar como se esse ciclo fosse como um fundador de uma empresa, a pessoa que idealizou uma organização. Ela tem uma moral e uma ética. Qual é a diferença? A moral são os princípios, os valores, os hábitos. A ética, o que é certo, o que é errado, o que é justo, são os códigos, a parte escrita. Então, essa moral e ética, elas geram princípios, que são aqueles que deram origem à empresa, fruto do seu criador, do seu fundador. Isso orienta o comportamento de quem? Da equipe que está dentro da empresa. E isso faz com que as ações gerem uma solução. E aqui começa, então, a formar a cultura. Quando tu tem um problema, quando tu tem um desafio e tu tem uma ação, e aquela ação ela só se prova positiva, ou seja, dá uma solução, tu já começa a ter algo que é uma palavra difícil, mas eu vou explicar, que são os pressupostos compartilhados. É aquilo que é a tua crença do que funciona e do que não funciona na organização. Isso passa a ser uma verdade. As pessoas têm consciência disso e passa a ser uma solução. E aí tu tem o cérebro chavão, que é o seguinte: cultura é o jeito pelo qual nós fazemos as coisas aqui na empresa. Então, o que é o pressuposto compartilhado? É aquilo que a gente diz assim: se não fizer assim, não funciona. Vou dar um péssimo exemplo, tá? Cultura de corrupção. Se o valor e o princípio de quem dirige uma organização ele é duvidoso, ele não valoriza a fazer bem, fazer com integridade, isso vai prejudicar a ética da empresa. A moral do dirigente prejudica a ética. As pessoas olham e dizem, pô, por que eu vou fazer se ele diz uma coisa e faz outra? Então, o comportamento passa a ser pernicioso, a solução é daquela de que tem que dar uma propina, senão não fecha o contrato. O pressuposto compartilhado é, se nós não comprarmos o contratante do serviço, nós não vamos ganhar a concorrência. Isso passa a ser uma verdade, vai no nível de consciência e passa a ser uma solução inquestionável. Então, esse ciclo que vocês estão vendo aí, talvez de uma forma pequena, mas ele é importante, ele é um ciclo poderosíssimo. E aí vem a pergunta, como é que eu mudo uma cultura? Eu mudo uma cultura mudando o comportamento, mas mudando o comportamento lá em cima, por valores, é mais difícil. Então, normalmente, o Edgar Schein dizia o seguinte, eu tenho que enxergar que o pressuposto compartilhado da organização não se encaixa mais na sociedade. Ou seja, que se eu fizer daquele jeito, não vai funcionar. Pegando o mesmo exemplo da corrupção. Aquela corrupção que as organizações estimulavam por uma formação dos seus dirigentes, digamos, e, de repente, a sociedade começa a cobrar. Há um lava-jato que bloqueia isso. O pressuposto compartilhado é o seguinte, temos que mudar. Do jeito que nós fazíamos os contratos, não vai funcionar, porque agora a ética é bem mais rigorosa e a exigência também. Então, isso, ao longo do tempo, vai levar a uma mudança no comportamento, nas ações, nas soluções, ou seja, esse ciclo ele se torna virtuoso por essa mudança de que o pressuposto compartilhado já não encaixa com a realidade da sociedade, que enxerga na organização determinadas características que ela não suporta mais, a exemplo do que eu falei. Falei um exemplo, não sei se ficou claro isso. Ficou claro. Alô? Ficou claro, Guaranha. Oi, Guaranha, me escuta?
Sim, tá, eu estou escutando. Oi, Guarani, me Então, escuta, né? quando a gente Agora, fala em Guarani, essa mudança de transformação cultural. Pois não, Você Haroldo? terminou aí a abordagem desse slide, porque quando você estava falando, surgiu uma curiosidade minha, mas se você quiser concluir aí, fica à vontade. Não, eu concluí, eu só mostrei que isso aqui que o Edgar Schein mostra é que é um círculo seguinte, que ele, por valores, Sim, comportamento, ações, resultados obtidos, resultados geram hipóteses, que são os pressupostos, passa a ser uma solução inquestionável, ou seja, sempre fizemos assim, assim tem dado certo, sobe no nível de esclarecimento e as pessoas dizem que aquilo é uma solução inquestionável e que dizem, não vamos mudar, porque assim está dando certo, o time que ganha não se mexe. É mais ou menos isso que diz esse ciclo. certo. Então, uma mudança só acontece quando tu quebra esse pressuposto, ele já não encaixa mais. Essas piadinhas que diziam aí de diversidade, vamos dar um exemplo também. Aí o cara vai chegar à conclusão seguinte: antigamente, não, é uma piada lá, não tem nenhum valor ofensivo. Hoje em dia tem valor ofensivo. Ou seja, o pressuposto Sim. compartilhado está dizendo o seguinte: esse tipo de piada não é bem vista, não faça mais isso, que isso a sociedade não tolera, a tua empresa, tu vai ser crucificado por isso, porque não é aquilo que levava antigamente a uma coisa sem problema algum. Então, esse conceito do pressuposto, ele é muito forte, porque é ele que muda internamente as pessoas para que elas mudem externamente o seu comportamento. E aí faça um círculo positivo. Então, a Guarani, mudança me faz cultural, ela é lembrar aquele possível, ditado. sim, só que ela... Hein? Pode Eu vou te dar um concluir, exemplo. Guarani. Eu Tô vou te dar lembrando, um exemplo. me faz lembrar aquele ditado chinês. Está cortando um pouco. É porque está com um pouco de delay, eu acho que está tendo problema na nossa internet aqui, a gente pede desculpas à audiência, mas são as coisas que não dependem da gente. O Guarani está falando de uma região lá, Porto Alegre, eu estou falando aqui da Grande São Paulo, mas por incrível que pareça ainda tem essas instabilidades de internet. Ventou muito aí no Rio Grande do Sul, não é, Guarani? Se inventou muito aqui. Eu vou Guarani, te eu dar um estava exemplo dizendo disso aqui o aplicado seguinte, na... que o que você me lembra um ditado chinês que fala que um homem não consegue entrar no rio pela segunda vez, né? que mudou a água, né? A água, a Isso, água e o ser muda, né? humano não é mais o mesmo depois que entra na segunda vez. Mas pode seguir aí, Guarani, para eu fazer uma outra pergunta com Eu relação a. vou te dar um exemplo, né? A mudança de cultura com a reengenharia, por exemplo, que foi esse movimento que eu falei em 92, 93. Né? O que muda? Valores e princípios, ou seja, meritocracia, gestão por processo, autonomia, empowerment, o líder é um facilitador, capacidade, reconhecimento, tudo isso foram novos valores que foram colocados nos direcionadores do redesenho dos 8 processos. Aquilo fez com que nós fôssemos devidamente capacitados e educados nesses novos conceitos, gerou um conjunto de ações que foram insistentes, a solução de mudança começou a mostrar que a prática desses valores, novos valores, levava a um desempenho superior, a um reconhecimento das pessoas, a um atributo de satisfação das partes interessadas e envolvidas nesse processo. O pressuposto compartilhado foi a reengenharia, ela traz benefício às pessoas, às organizações e ao cliente. Internalização como uma verdade, ou seja, isso passou a ser aceito como algo bom, como algo positivo, e é uma solução inquestionável. Ou seja, fazer a gestão por processo, envolvendo as pessoas, criando times, desenvolvendo a sua competência, pagando por habilidades, o líder como facilitador e não como chefe. Tudo isso foi um conjunto de mudanças que fez com que a nossa cultura, que não era ruim, mas era uma cultura estatal, diferente, ela departamentalizada, ela migrasse para uma cultura para o alto desempenho, que é uma cultura de processo de alta performance
redesenhados à luz de benchmark e inovações que, à época, nós identificamos quais eram. Não sei se ficou claro esse ciclo, o que foi a mudança cultural. É um exemplo concreto, real, que se aplica muito bem isso que eu demonstrei aqui em relação à reengenharia, por exemplo. Ficou claro, viu, Guaranha? Eu queria saber, Guaranha, na sua experiência, se essa mudança de cultura que acontece, ela acontece assim em vários níveis, como sendo primeiro acontece num nível, hierarquia, depois outro, depois outro. Como é que acontece dentro de uma organização essa transformação? É uma boa pergunta, porque o exemplo, vamos dizer assim, o exemplo vem de cima, né? Então, quando tu revisa os papéis, tu começa revisando os papéis do nível executivo, a capacitação é a educação para entender e ser um coach, ou seja, o nível executivo passa a entender e dar coach, ao nível de times, que é conduzido por facilitador escolhido pela equipe, em cima dos seus atributos de comportamento e competência, não somente pelos atributos, jamais aqueles atributos de senioridade, puridade, que o sistema, de certa forma, privilegiava até então. Quer dizer, a própria Petrobras sempre teve o grau de senioridade, o operador mais velho, normalmente ele ascende aos postos de supervisor com o tempo. Isso tudo mudou. Então, eu te diria assim, é uma mudança, sim, que vem de cima para baixo, e é muito forte o fator educacional no entendimento dessa mudança e da prática. Depois eu tenho uma figurinha que eu vou mostrar que vai ajudar. Então, a cultura, por exemplo, os pressupostos compartilhados, que são esse azulzinho aí embaixo, né? São as crenças, o que é verdade. Isso, quando tu visita uma organização, às vezes a gente se engana, né? Vou dar agora um exemplo também do que é a visita e enxergar a cultura. Às vezes a gente visita uma empresa e diz assim, pá, aquela empresa é legal. E às vezes tu acha que tu consegue identificar os traços culturais, conversando com as pessoas, almoçando, visitando, fazendo uma ida específica. Aliás, uma visita de PNQ e de PGQP, no nível mais elevado, que demora 2, 3 dias, tem essa finalidade de identificar a cultura que está por trás daqueles processos bem definidos. Então, artefatos. A gente vai e entra lá numa empresa e vê a missão, a visão, os valores, palavras de ordem motivacionais. São visíveis, mas tu diz, pô, isso é cultura? É uma parte. Aí depois, valores e princípios. Aí tu vai conversando e tu vai percebendo o que é um direcionador, o que é importante para aquela empresa, a questão do cliente, a questão do colaborador, do desenvolvimento profissional, o reconhecimento, o mérito, a integridade, a transparência. E esse pressupostos compartilhados é aquela parte invisível, tu não consegue enxergar, tu tem que vivenciar, que são aquelas crenças e tabus. Olha, do jeito que a gente faz, funciona. Isso depende muito da forma como, ou seja, é o que a gente chama da parte invisível. Então, a mudança de cultura, ela precisa ser investigada nesses 3 níveis. E isso é um trabalho difícil, que a gente, quando está vivenciando isso, e eu falo agora por mim lá na Copesul, por exemplo, a gente não percebe isso. Eu fui entender isso quando eu fiz o meu livro, em 2007, mas a reengenharia de 92, 93. Então, eu vivenciei muito processo de mudança, de transformação, cujos conceitos eu não conhecia. Aí depois, quando eu estudei isso, eu vi assim, poxa, mas os caras foram muito inteligentes em fazer uma série de coisas. Uma mudança de 2 anos e meio, que levou a um resultado usando a metodologia adequada. Entendeu, Haroldo? Então, esse é um exemplo real. A mesma... Entendi, Guarani. Agora vamos fazer... o que a gente vai fazer agora, Guarani, é alternar um pouco. Eu tenho essas curiosidades todas que você respondeu aí com muita propriedade, mas sim, nós temos aqui muitas perguntas que estão chegando da nossa audiência. Tem uma pergunta muito interessante aqui do nosso querido Carlos Cardoso.
E o Cardoso, ex-executivo da Rod, ele pergunta assim: Guaranha, quanto tempo levaremos para ter no Brasil mais empresas do tipo Colmeia, que além de produzir ótimo mel, ainda poliniza o meio ambiente em que atua, do que empresas do tipo Cupinzeiro? O Cardoso olha, vou te dizer, É a se tu nossa, disser um assim, dos objetivos nossos é esse, né, Guaranha? Um dos objetivos da Academia Brasileira Quadradamente tentar reduzir esse tempo, né? se nós olharmos, vamos dizer assim, o que nós pretendemos, né, que é a cultura, a boa cultura da qualidade, essa polinização, né, ela é feita por cada pessoa, por cada organização. E isso vem muito daquele lado que por isso que a gente diz assim, aonde que o sistema educacional no Brasil ele podia ajudar muito? Exatamente nos fundamentos dos valores e das crenças, porque aquilo é o que desencadeia a tal polinização. Se eu tenho uma crença como líder de uma empresa de que eu devo ser socialmente responsável, eu devo ser íntegro, eu devo trabalhar com integridade em diz respeito até à transparência, se eu não devo propagar, vamos dizer assim, fake news ou coisas que sejam inadequadas, eu já estou fazendo um trabalho extremamente importante. Agora, são ilhas que, de repente, quando a gente vai ter conhecimento, eu fico surpreso, muitas vezes, que eu tenho Brasil que eu não conheço. Brasil bom, viu? A gente diz assim, mas tem tudo isso nessa empresa. Eles fazem tudo isso e a gente é pego de surpresa e, às vezes, a gente é contaminado, talvez, pela questão da comunicação que vende fake news ou vende notícias desagradáveis, porque as pessoas parecem que gostam mais disso do que ouvir coisas boas. Mas quando tu enxerga o lado bom, tu vê que tem muito mais do que aquilo que falam que não funciona. Ou seja, o Brasil positivo é muito superior a esse Brasil que, infelizmente, está mais na mídia do que deveria estar. Tá bom. Mas, Nosso Cardoso, eu não colega sei Jairo se tu Martins, né, ele descobrir, faz... me fala. Tá bom. Guaranha, o nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade, Jairo Martins, né, ele tinha feito uma colocação ainda agora muito apropriada, né, que quando você multiplica qualquer coisa por uma ética que é zero, não adianta você ter milhões e milhões multiplicando um zero, porque o resultado vai ser zero. Então, o princípio, né, de uma boa governança de uma empresa, inclusive a questão de uma processo de mudança cultural que parte da liderança, principalmente de quem está no nível superior da hierarquia, tem que começar, no mínimo, pela ética, não é? É a colocação que faz aí o Jairo. E o Jairo coloca ali a necessidade de um talk the talk, para praticar o que se propaga. Né? Então, o que se propaga, a gente tem que praticar. Essa é a lição que deixa aí o Jairo Martins. Agora, tem um usuário aí do LinkedIn, que ele está conectado comigo, Guarani, que ele pergunta muito parecida com essa colocação que foi feita anteriormente. Um processo de mudança leva tempo e trabalho no médio e longo prazo. Se há uma mudança de forma que seja possível mostrar melhorias gradativamente e não apenas no final do processo. Você vivenciou isso aí na Copesul, no processo de reengenharia, não é, Guarani? Tu pode passar o outro slide que vai me ajudar a responder essa pergunta dele, que é bem pertinente. Posso? Não sabe o nome dele? Deixa eu tirar isso aqui para... Então, veio como usuário do LinkedIn, mas não se identificou. Às vezes acontece no LinkedIn, a pessoa entra sem fazer o login. Mas ele me fez Então, eu uma vou pergunta colocar que aqui vai me ajudar. outro slide que você pediu. Terceiro slide. Então, a questão da mudança, né? Tem duas questões que eu quero mostrar para ele que ajuda na resposta. A primeira, eu aprendi olhando também a reengenharia e depois a jornada da qualidade, principalmente essas duas mudanças,
que para te ter êxito em alguma coisa de mudança, tu precisa ter concomitantemente 3 elementos interrelacionados. Tu precisa ter alguém com poder. O que é alguém com poder? Alguém que hierarquicamente mande. Precisa ter. Tu precisa ter alguém ou um conjunto de pessoas que tem influência. Influência é aquele líder que vende, que batalha, que mostra, que arregimenta, no bom sentido, pessoas por uma causa. É importantíssimo. E tu precisa ter conhecimento. Não tu, a tua empresa, a mudança que vai ser feita. Ela tem que ser feita em cima de conhecimento, em cima de consistência. Então, a combinação do poder com influência e conhecimento, ela traz o êxito. Então, uma equipe de mudança, uma equipe de transformação de cultura, uma equipe de buscar novos, tem que ter esses 3 elementos. Às vezes, uma pessoa tem 2. Às vezes, é a pessoa que tem o próprio poder e ela também tem o conhecimento. Ótimo. Mas é uma equipe tripartite em competências. Se uma dessas pernas, ela... Ou seja, se tu não tem uma disseminação dessa ideia, não influencia, não cativa, não faz aquele trabalho que eu mostrei na primeira transparência, o desafio do líder, de ter o propósito, de motivar para a mudança, não vai dar certo. Evidentemente, sem conhecimento. O conhecimento pode até trazer de fora por uma consultoria. Agora, o poder e a influência é de dentro da organização. E olha, eu vivi isso, porque em algum momento eu tinha que convencer o nosso diretor superintendente, Luiz Fernando Cine Lima, de que era bom fazer determinadas mudanças em prol da qualidade, em prol da excelência. Ele tinha o poder, eu não tinha. E sem poder, tu não consegue dar um salto longo. Então, isso aqui funciona. Outra coisa que funciona para mim responder para ele é essa equaçãozinha que engenheiro tem que ter equação, né? A probabilidade de êxito na mudança é igual a uma multiplicação de 3 fatores. Insatisfação com o status quo, visão de futuro e ação concreta na mudança. Qualquer um, eu chamo para vocês que estão escutando, lembre-se de uma mudança que vocês vivenciaram que deu errado. Um desses itens ou mais deu errado, não aconteceu. Insatisfação com o status quo. Se está confortável o momento, se não tem drive para mudar, se as coisas estão acomodadas, a tendência é não ter ação. Visão de futuro desejado. Ou seja, se não está claro aonde chegar, quais são os benefícios que as pessoas terão com isso, as partes interessadas envolvidas vão ganhar o quê? Se isso não ficar claro, também não tem mudança. Ação concreta na mudança, aí é aquilo que o Jair escreveu aí. Se está claro a insatisfação, a visão de futuro, tu tens que caminhar na direção. Tu tens que trabalhar de fato. Tu tens que botar as mangas arregaçadas e fazer acontecer. Essa combinação, eu criei aí depois, em cima disso, eu tenho 30 questões que eu analiso. Quando eu faço um trabalho desse assim, ou eu fazia, no caso, agora não, procuro olhar exatamente, dizer assim, pô, o que aconteceu? Olha, aconteceu que um ambiente confortável, as pessoas fingem que vão agir para mudar. Ou, se não está claro esses benefícios, de certa forma, vai ter boicote, porque não tem drive para mudança, não tem aceno, né? Até a terra prometida de Moisés, né? Existe, aonde está? As pessoas vão e ficam 40 anos no deserto. Ação concreta da mudança. Não, fica na teoria, mas não sai, não sai da cadeira ali, fica na escrivaninha. Não vai ter mudança nenhuma. Então, esse é um ponto que eu digo com propriedade.
fundamental a resposta da pergunta que o rapaz fez ali. Ou seja, demora tempo, ou tem que demorar o tempo que é preciso para satisfazer aqueles 3 elementos. Né? Não sei se ficou claro, Haroldo. Alô, Haroldo? Ficou claro, viu, Guaranha? A gente pede desculpas à nossa audiência, são problemas técnicos que não dependem da gente. Eu tenho aqui, particularmente, um pacote da NET de altíssima velocidade, ABC Paulista, e tem essas instabilidades de rede. Aí, Rio Grande do Sul ventou bastante também, você está alegre. Mesmo assim, a qualidade do sinal é muito ruim, a gente pede desculpas à nossa audiência. Mas eu acho, Guaranha, que a nossa voz está chegando bem para o pessoal, não é? Eu queria só. Deixa eu completar, então, Haroldo, com essa figura. Explique, por favor, esse gráfico, Guaranha. Essa figura tem a ver com aquilo que eu disse, probabilidade de êxito na mudança, insatisfação com o status quo, visão de futuro e ação concreta. Olha aqui, ó. O Levin já dizia o seguinte: primeira fase, descongelamento. Descongelamento tem a ver com a insatisfação do status quo. Diagnóstico, por que nós estamos mal, por que nós não crescemos ou não somos competitivos, etc. Então, é insatisfação. Ou seja, aliás, não sei se vocês já observaram, quando nós contratávamos algumas empresas de consultoria na Copesul, às vezes a gente dizia assim, mas vem cá, os caras vêm aqui e dizem que está tudo errado. Parece que o consultor, né, ele tem um hábito de dizer que nada presta, né? Mas, na verdade, a estratégia é o seguinte: mostrar que tem um potencial muito grande de melhoria. E aí, então, o momento atual ele tem que ser bastante massacrado. Nós fomos massacrados quando do redesenho. Nós fizemos uma análise dos processos atuais e nós chegamos às conclusões de que existiam vários breakpoints. Breakpoints são pontos de ruptura em processo. Então a gente dizia assim, mas a gente achava que isso aqui funcionava, não funciona. Por quê? Porque foi apresentado um diagnóstico contundente. Aí depois tem as ações concretas, que pode levar ao êxito ou ao retrocesso. É aquilo que eu falei. Tem que persistir. Por exemplo, a unidade piloto que implantou todo o redesenho foi a unidade principal, unidade Olefinas. Todo mundo diz, não, vou mostrar que a Olefinas, que é a unidade para valer, é a mais importante unidade de produção, ela é que vai ter toda essa mudança de redesenho, de líder, de codificação, de capacidade, de meritocracia, de pagamento por remuneração por habilidade, tudo isso. Por quê? Porque é mais importante, temos que demonstrar que é para valer, não estamos testando, estamos iniciando um processo de mudança. E, por último, esse verdinho é a visão da situação de futuro e os benefícios. Quais são os benefícios e por que eu corro o risco de mudar enquanto pessoa, colaborador, executivo ou diretor? Por que o cliente vai acatar e vai olhar com bons olhos a renda? O próprio acionista vai ter que aceitar, confrontando com os benefícios. Então, esse é um processo que funciona. Lembrem-se, pensem em algo que vocês, assim, deu errado. Vocês vão encontrar que uma ou mais dessas parcelas não foi bem feita. E aí não tem a mudança e, consequentemente, o processo de cultura não acontece, a mudança cultural. Basicamente isso, Haroldo. Isso vale também para... Esse processo vale também para a integração da Copesul com a Braskem, é a mesma coisa. É uma nova filosofia, por exemplo. Nós tínhamos, para quem não conhece, a Braskem tem a tecnologia empresarial Odebrecht, que é a TEL, né? Então, são os livros verdes, 3 volumes, do Norberto Odebrecht, que colocou ali a filosofia. Aquilo é a filosofia. Nós tínhamos o sistema Copesul de gestão, que era outros conceitos. Então, essa mudança, ela é uma mudança que demorou tempo, porque ela passa pelo descongelamento, ela passa por ações, ela passa por uma expectativa de mostrar que o futuro
é diferente e tem que ser melhor. Às vezes, não necessariamente acontece assim. Então, o que eu quero dizer assim, o processo de mudança ele é um processo complexo, porque sempre tu tem que cogitar riscos, perdas com ganhos e desacomodação da tua capacidade de enfrentar os problemas e aceitação também. A aceitação é um caso também muito importante nesse processo de mudança. Mas, Haroldo, deve ter perguntas aí para mim responder. Eu vou passar a pergunta do Evaldo Souza, que é uma pergunta muito boa agora. Está com delay na tela, mas eu vou adiantar. Como um gestor de alta performance que não se encontra na parte de cima da pirâmide, pode quebrar paradigmas dessa mudança organizacional numa empresa em que a alta gerência não tem essa cultura? Então, a gente está partindo do pressuposto, Guarani, aquela questão do saber, mas não tem poder, né? Não tem o poder. Tem o saber, tem o desejo, mas não tem o poder. É um dilema. Eu tenho pena quando acontece uma coisa dessa. Por quê? Porque tu tem um efeito de alcance bastante limitado, né? Eu diria o seguinte: ele terá que conseguir um nível apropriado de colegas que liderem, que entendam e tentar, vamos dizer assim, alguém que tenha uma capacidade mais de influência hierárquica na organização, que abrace isso. Às vezes acontece isso por uma questão de receio da mudança, quando a pessoa, às vezes, está num determinado nível e ela tem receio de perder alguma coisa, ela corre o risco e ela muda e patrocina. É o famoso sponsor, né? Precisa ter o sponsor. E o sponsor Sim. Pode ser motivado por vários aspectos. Um dos aspectos que esse sponsor pode ser motivado é aquele pressuposto compartilhado não se adequa mais à realidade. Então, aí, talvez, para ele mudar, tem que ser mostrado que aquilo que a organização está fazendo e que está levando a um determinado resultado, a um problema, é algo que não se aplica mais no mundo do negócio onde ela está. Ou seja, que ela está correndo um risco em continuar daquela forma. Que ela tenha que mudar, por quê? Porque ela vai perder competitividade, ela, vamos dizer, eu vou dar um exemplo. De repente, um processo autocrata, ou muito comando e controle, tá, de cima para baixo. De repente, isso pode colocar com que as pessoas de talento saiam da organização. Se os dirigentes não tiverem esse feedback ou não perceberem isso, eles vão continuar com comando e controle e daqui a um tempo a organização vai perder esses talentos e a organização pode perder competências importantes. Talvez a maneira seja não confrontar o comportamento pelo comportamento, mas o que resulta das ações e as consequências organizacionais disso. Mas é difícil, mas tem que tentar. Muito bem, Guarani, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um Tá papo. difícil, né? Dar uma Fazer o resposta sorteio boa. dos três. Viu, Guaranha? Vamos fazer então o sorteio. Daqui a pouco a gente retorna para você fazer as suas considerações finais. Exemplares que foi fornecido pela marca editora na figura do Saidomar Romed, que está de parabéns por estar penetrando na Europa a partir do mercado literário de Portugal. Então vão ser 3 exemplares desse livro, que inclusive foi um livro prefaciado pelo Guaranha, um livro do Luiz Otávio, que já está vendendo muito bem. Eu tive com o Luiz Otávio agora em Curitiba. Vladimir Antônio
Alô? Bem, como sempre, estamos com problema de sinal aqui de internet, mas eu vou adiantando. Deixa eu ver se o Guaranha retorna ao nosso compartilhamento. Guaranha, você está me escutando? Agora sim, voltou. Guaranha, então é o seguinte, normalmente eu peço para que os nossos convidados façam suas considerações finais. Perdi o contato, Haroldo. Bem, problemas de internet, voltamos, Guaranha. Hoje eu Oi, queria, agora voltei. hoje eu queria fazer um pouco diferente, viu, Guaranha? Eu não vou passar para você fazer as suas considerações finais com relação à nossa live de hoje, mas eu queria que você fizesse um comentário rápido. Nós estamos aí há 4 anos, você na direção da Academia Brasileira da Qualidade. Agora, na semana que vem, nós vamos ter a nossa Assembleia Geral Ordinária, onde vai ser proposta uma nova diretoria. E eu queria que você aguardasse um pouquinho. Primeiro, a gente se despede da nossa audiência, dando a alternativa da audiência acompanhar agora a nossa sequência aqui. A gente vai falar um pouco sobre o trabalho do Guaranha na Academia Brasileira da Qualidade. E convidando todos vocês para a live da segunda-feira com o Didier Marlier, vai estar falando com a gente lá da Suíça. Apesar dele ser suíço, morar na Europa, vai estar falando com a gente com 5 horas de fuso horário lá da Europa, fazer um sacrifício imenso. Mas ele vai estar conosco aqui na próxima segunda-feira, 20 horas, todos vocês convidados, inclusive o Didier Marlier, ele faz palestra no TEDx, que é um evento fantástico que acontece a nível mundial e regional, vai estar conosco dentro desse circuito de lives. Mas eu queria, Guaranha, que você aguardasse um pouco, se a audiência também aqui está convidada para seguir, que você está concluindo 4 anos de gestão na Academia Brasileira da Qualidade, junto com os demais na diretoria. E eu convidei alguns colegas nossos para fazer um depoimento rápido aqui para você a respeito do trabalho que você vem desenvolvendo. Então, estou adicionando aqui à sala nosso querido Kleber Nóbrega, falando com a gente provavelmente lá de Natal. Kleber, é um grande prazer estar com você aqui. Estamos adicionando também o Messias Borges, falando com a gente lá do Vale do Paraíba. Messias, boa noite, Messias, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Opa, boa noite. Kleber, tudo bem aí? Já está no Rio Grande do Norte? Tudo bem, Haroldo? Maravilha, de volta. Saudade do frio de Curitiba. Muito bem, Kleber. Você e o Messias Borges, queria que você fizesse um pequeno depoimento aí a respeito da gestão do Guaranha. Daqui a pouco o Guaranha vai falar um pouco conosco sobre essa gestão dele. Está chegando aqui com a gente também a nossa querida Uda Giesbrecht. Uda, tudo bem, Uda? Oi, tudo bem? Tudo bem? Estão me escutando bem? Boa noite, Uda. Escutando bem, Uda. Eu queria, Kleber, que você apenas, de maneira resumida, a gente vai ter aqui a presença de outros acadêmicos, mas fizesse aí uma mensagem em relação ao Guaranha, ele que está aí concluindo um ciclo de 4 anos à frente da Academia Brasileira da Qualidade. Fique com vontade, Messias. Depois a gente convida a Uda para fazer o seu depoimento. Por favor, Kleber. Tá bom, ok. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Guaranha, também, a todos que estão aqui. É uma alegria muito grande. Quando o Haroldo me fez esse convite para ter essa pequena participação, eu fiquei muito alegre, né? Porque poder de público
reconhecer o magnífico trabalho que foram esses 4 anos do Guaranha como presidente da ABQ, num período absolutamente assim inimaginável, que foi quando a gente teve a pandemia. Então, Haroldo, o que eu posso dizer é o seguinte, olha, você sabe que gaúcho tem uma mania danada, né? Gaúcho é muito bacana, é muito hospitaleiro, mas também muito objetivo. E, às vezes, as pessoas até chamam de duro. O Guaranha não é nada disso. Eu vou ler aqui agora um pouquinho do que eu escrevi para o Guaranha, no dia do aniversário dele, agora em agosto. Eu fiz um acróstico, né, com Guaranha. E, para mim, resume muito o que ele é. G, de guia, né? O U eu fiquei com dificuldade, então eu botei assim, humildade, o H pequeno e o U grande. Porque, apesar de ser presidente, o Guaranha tem um exemplo de humildade e simplicidade assim, magnífico, principalmente pela maneira como ele conduziu as lives da ABQ nesses 2 anos, de forma assim, exemplar. O A é de arrojo, né? Porque, apesar de ter essa humildade, ele tem um arrojo muito grande, e aí vem o lado gaúcho dele, né? Juntamente com a questão da responsabilidade e o ativismo, mas um ativismo em prol do propósito da ABQ, que é disseminar a cultura da qualidade. Aí vem o segundo G, de garra, e o N é de nobreza, porque, olha, sinceramente, é um exemplo magnífico de nobreza em tudo que faz e na forma como também conduziu a ABQ nesse período. E, por fim, ele faz tudo isso com o A de amizade. Então, Guaranha, eu só tenho a agradecer, parabenizar por esses 2 anos e dizer o seguinte, que quem vier ali suceder na ABQ vai ter uma missão muito grande de, pelo menos, manter esse padrão que você conseguiu colocar nesses 2 anos. Pois é, cortou, né? Muito bem, agora, Messias, o Guaranha vai falar só no final, viu, Guaranha? Você vai acumular aí os depoimentos para falar no final, porque temos aí a região, na verdade, não está em São José, está no Vale do Paraíba. E se eu acho que você está com um som de. Vocês me ouvem? Não, eu. Sim. Você está com algum outro dispositivo ligado, Messias? Vocês me ouvem? Eu não estou com outro dispositivo ligado. Sim, é importante você manter só um dispositivo ligado, para não dar som de fundo, Messias. Ok, só tem um ligado, deixa eu confirmar aqui se não tem mais nenhum. Não tenho mais nenhum outro ligado. Ok. Então pode fazer o seu depoimento. Está todo mundo escutando você. Tá bom. Quero, nesse momento, primeiramente, parabenizar aí o Guaranha pela participação na live de hoje, participar aí o Haroldo, né, por organizar a live. Dizer muito obrigado para o Guaranha por esse período que ele está, né, à frente da nossa querida ABQ, liderando as ações da ABQ. E quero dar uma notícia em primeira mão, Guaranha. Logo depois do seminário, eu recebi uma mensagem do professor Diju Anthony. O Diju Anthony é o número 1 do mundo em Lean Six Sigma. Então, veja, número 1 do mundo. Tá? E eu vou ler a mensagem do Diju Anthony. Am I eligible to apply for any medal from the Brazilian Academy for Quality? Você imagina, o cara que é o número 1 do mundo querendo saber se ele, né, tem alguma coisa que o permita se qualificar para uma possível medalha futura da Academia Brasileira da Qualidade. Ele é ex-professor da Heriot University da Escócia, e nesse momento
está trabalhando na Universidade de Khalifa, em Abu Dhabi. Então, só para saber, o cara que é o número 1 do mundo quer saber se está qualificado para receber uma medalha nossa. Tá bom? Então, isso eu acho que reflete, entre tantas outras coisas, o elevado nível de qualidade que foi a sua gestão, a sua liderança à frente da nossa ABQ. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Messias. Kleber, eu ouvi muito pouco, cortou muito. O Kleber depois pode repetir então o depoimento dele. Vamos passar para a Uda e depois o Kleber replica. Fica à vontade. Eu queria também manifestar aqui, Guaranha, a minha admiração, a minha grande admiração e reconhecer o seu trabalho à frente da ABQ. Né? Quando o Haroldo falou da possibilidade de estar com você hoje, de manifestar isso, na mesma hora eu me senti assim, honrada de poder manifestar. Né? O quanto você foi educado, agregador, e trouxe assim, uma dinâmica para a ABQ, né, reunindo para que todos pudessem contribuir e apresentar, né, suas competências, seus conhecimentos, e você fez isso com muita maestria. Né, isso a gente vê o resultado da sua gestão. E fico muito feliz com isso, né? Tem uma entrada recente na academia e você acolheu, né? Você acolhe os que chegam e fazem essa integração. Isso é muito importante. Então, eu fico muito feliz e quero te dar os parabéns e falar, como o Kleber já falou, né? Que como vai ser difícil a missão do próximo, tendo a referência da sua gestão agora. Né? Então, parabéns. Muito feliz aqui, Haroldo, de poder participar e manifestar aqui. Parabéns, Guaranha. Olha, muito obrigado por esses depoimentos. Agora que eu comecei o Haroldo começou a insistir para mim falar de cultura do livro. Bom, tudo bem, já que ele pediu, mas não era o objetivo. Era esse, hein, Haroldo? Era um depoimento surpresa, hein? Vários depoimentos. Guaranha, na verdade, as coincidências conspiram, né, a favor, e a gente vai sendo iluminado, inclusive com a participação dos nossos colegas da Academia Brasileira da Qualidade. Os depoimentos, eu vou deixar você para falar no final, porque a gente está ainda fazendo os depoimentos. Eu acho que algumas pessoas são testemunhas muito assim próximas da maneira como você conduz a ABQ, além evidentemente, da competência, porque todos os presidentes que passaram pela ABQ e todos que virão pela frente seguramente são pessoas competentes, porque pelo fato de estar na academia já é o resultado de uma competência, mas o perfil para social, que foi falado aí pela Uda, né? A maneira elegante com que você conduz. O Kleber Nóbrega, ele pegou cada letra do seu nome e mostrou qualidades, virtudes, atributos em cada uma dessas letras. A leitura feita pelo Messias, aqui evidentemente representando as colegas por questões pessoais, em função até do horário, não podem estar aqui junto conosco, mas eu, junto com você, a gente está aí sempre, finais de semana, junto com nossos netos, à noite, a gente vê o trabalho determinado que você tem em prol da Academia da Qualidade, a Academia Brasileira da Qualidade, um trabalho voluntário, um trabalho patriota, porque nós estamos aqui para fazer com que o Brasil seja uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade com mais educação. Temos aqui na presença ainda da nossa audiência alguém que representa nesse país a educação, que é a doutora Cosete Ramos, e a gente não pode ter qualidade, a gente não pode levantar a bandeira da qualidade se não tiver como base a educação. E você tem, além da educação técnica, que é a formação, você tem uma educação comportamental que nos inspira, a sua liderança, seu poder de articulação, né, junto a nós, tratando todos com respeito, com tranquilidade, com resiliência. Então, são atributos que a gente vê em poucas pessoas
Eu comecei a trabalhar em empresas desde 84 e poucas as pessoas que a gente vê com tantos atributos em uma só pessoa. E você pode ter certeza, Guarani, tudo que a gente está falando aqui é tudo... Você não é chefe de ninguém. Nós estamos aqui fazendo um trabalho totalmente voluntário. Você, por enquanto, é o nosso líder, mas daqui a pouco se junta a nós para fazer o trabalho também como soldado, que nós somos. Então, essas colocações que foram feitas pelos nossos colegas aqui, tenho certeza que é unânime de todos os outros nossos colegas em reconhecer em você esse gestor, esse líder, que fez com que a nossa academia, nesses 4 anos, seguisse os passos, começou lá atrás, da fundação feita pelos 3 colegas nossos, depois na presidência do João Mário Xilac, uma pessoa também exemplar, carismática, e você honrou justamente todos que passaram por essa cadeira da presidência, e a gente só tem muito que agradecer a você por isso, parabenizar pelo seu trabalho, e dizer que você nos faz sentir dignos e também orgulhosos de pertencer a essa agremiação de 55 colegas, com mais 10 que não estão conosco, e a gente se sente muito honrado em estar nessa academia, e a parte disso, graças ao seu trabalho, Guarani. Pois é, olha, eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Eu não escutei o que o Kleber falou, mas ele vai me mandar por e-mail de repente, né, Kleber? E a Ulda também, o Messias. A Ulda, às vezes eu fico pensando, eu podia me aproximar mais da Ulda, conversar mais com a Ulda, né? O Messias também é uma pessoa que aceita todas os desafios. Enfim, eu tenho que agradecer aos 55, né? Porque quando eu fui convidado, foi uma circunstância muito interessante. Um dia me ligou aqui para casa o Dagnino, há 4 anos atrás. Pois é, tal. A gente queria ver se tu quer ser candidato a presidente da ABQ. Eu digo, deixa eu pensar. Aí eu fiquei 1 dia, 2, 3, falei aqui em casa com a minha esposa. Aí eu pensei, puxa vida, eu nunca me preparei, nunca desejei assim, porque é algo, nunca almejei, algo inalcançável. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei assim, poxa, se eu tenho essa oportunidade de ajudar, vamos dizer assim, com aquilo que a gente tem convicção das coisas, eu digo, é uma oportunidade de repente, entre aspas, se sacrificar um pouco, mas conseguir ajudar a ABQ. E eu tive muita sorte. Eu digo sorte porque eu acredito em sorte quando as pessoas estão com boas intenções. Aí surgiram várias oportunidades com a Covid. A primeira oportunidade que surgiu foi ali, o Kleber. Guarani, tem um negócio que se chama live aí, vamos fazer. Eu digo, o que é isso? Fizemos 30 lives de lá para cá, né? E por aí vai, a questão das medalhas que o João Mário, a família pediu, e nós pensamos, fizemos a medalha. Eu não vou entrar nas realizações, mas tudo eu sempre fiz. Eu realmente, eu digo assim, eu tive o cuidado sempre de olhar o que cada um estava disposto a fazer. Porque entrar na ABQ é uma premiação individual. As pessoas, quando entram, e é justo que elas digam, consegui entrar na ABQ, é um reconhecimento, e às vezes até elas não têm o tempo disponível para que a gente realize os projetos. Então, esse é um desafio. Eu vou falar aqui uma metáfora que eu fiz, que tem algumas pessoas que não gostam, mas eu vou dizer. A ABQ é mais ou menos como aquele atirador de pratos que chega no momento lá, vai fazer uma performance, ele recebe um prato e ele começa a girar e joga para cima, aí tá mantendo aquele. Aí vem outro, ele joga para cima, daqui a pouquinho ele está com 10, 12 pratos equilibrando. Então, ele está recebendo mais pratos, mas ele não pode deixar cair os pratos que ele já está. É mais ou menos isso que eu digo que é nosso desafio na ABQ. Como nós somos uma expectativa muito grande para a sociedade, e a gente viu nesses 3, 4, 5 anos, as pessoas olham para a ABQ, muitos dizem, como que eu entro para ser acadêmico? Que bom que a ABQ está se preocupando com isso. A gente acaba assumindo, no bom sentido, papéis e iniciativas
que fazem bem, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ser capazes de mantê-las. Nós temos que ser capazes de receber novas oportunidades, de identificar novas demandas, né? Mas, ao mesmo tempo, não abrir mão daquilo que está funcionando bem. Então, esse é o nosso desafio. Como é que se faz isso? Com 55 pessoas. E se tiver 60, com 60. E se tiver 70, com 70. E respeitando o tempo de cada um, a dedicação de cada um, o momento de cada um. Então, às vezes, eu já disse, nós não somos uma organização, não somos uma instituição, nós somos uma grande família que tem as suas diferenças, mas que, no todo, ela é extremamente colaborativa e busca se ajudar. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Passou muito rápido esses 4 anos, mas eu vejo assim, eu fico satisfeito de encontrar, vamos dizer assim, em cada um amigos. Eu confesso que quando eu já estava um bom tempo na BQ, eu não sabia exatamente quantos nós éramos. Fui contar, na época eram menos, eram 42, 43. E depois nome de alguns eu via eventualmente numa reunião, e disse, pô, então eu me aproximei, eu fiz questão de conversar com cada um, e eu ganhei muito com isso. Eu ganhei porque o relacionamento interpessoal, eu compreendi melhor o que é a BQ. A BQ é uma instituição completamente diferente. Não existe uma FMQ, um MBC, um INMETO, uma ABNT. Nós somos únicos, e por sermos únicos, nós temos o nosso desafio, a nossa satisfação, a nossa característica. Eu ganhei muito, acredito muito. Eu fiquei muito feliz desses 4 anos, ainda tem mais 7 dias ali. E eu agradeço a Ulda. Para mim foi uma surpresa as tuas palavras, até porque a gente se aproximou pouco em função das circunstâncias, né? O Messias também, uma pessoa que aceita todas as incumbências, só se quando ele realmente não pode. O Kleber, por razões que eu já comentei, o idealizador das lives, o Haroldo, conhecido de longa data, mas o Haroldo é uma pessoa incansável, uma pessoa comprometida, nós todos estamos vendo isso, e cada um com a sua característica e qualidade. Eu agradeço pelo apoio que me deram, às vezes até um apoio incondicional, de não, vamos fazer, e fiquem tranquilos de que a pessoa que vai me suceder é uma pessoa muito bem preparada, é uma pessoa que está apta a continuar e a elevar mais a nossa BQ. Fique tranquilo com isso, tá bem? Eu vi aqui que agora o Joaquim... Caro presidente, sou eu, sim, Guarani, na verdade, nós convidamos alguns acadêmicos para darem seu depoimento, então é normal que alguns gradualmente estejam chegando. Né? A sala comporta 10 pessoas, então eu queria que fui aí até que chegue algum outro colega, mas chegando aqui eu dou aviso para vocês, por favor. Também fique à vontade se vocês quiserem sair por uma questão também dos compromissos pessoais. São 9 horas e 24 minutos. E quem entrar aqui, a gente vai dar uma oportunidade, Guarani, de fazer o seu depoimento. Agora chegou aqui o nosso querido Joaquim, né? Uma pessoa que tem uma contribuição enorme para o mundo da qualidade. Joaquim, fica à vontade, então, para fazer o seu depoimento com relação à gestão do Guaranha. Fica à vontade. Bom, a gestão do Guaranha, para mim, foi uma grande surpresa, porque eu conhecia mais de fama, mas nunca o conheci pessoalmente. Aliás, teremos a oportunidade de nos encontrarmos agora, na quarta-feira da outra semana. Dessa semana, não? E na Assembleia Geral da BQ. E eu fiquei muito feliz, porque tivemos aí algumas turbulências, tivemos aí, como toda constelação de estrelas, você tem, de vez em quando passa algum cometa, alguma vira supernova e etc. Mas o nosso regente, o nosso grande maestro, sempre soube levar isso de uma maneira serena, uma maneira tranquila e, sobretudo, imparcial, Guaranha. Te agradeço muito pela imparcialidade. Você sempre tem alguém querendo puxar para um lado, alguém querendo puxar para o outro, e você sempre puxando para o lado da ABQ, para o lado da nossa
associação, na nossa academia, que eu acho que hoje já está com um lugar bastante importante na sociedade brasileira. Alguns manifestos, algumas coisas mais polêmicas, e eu pensando cá comigo, cá com meus botões, como é que Guaranha vai se virar com tudo isso? E, no entanto, ele se saiu muito bem, se saiu com o apoio de todos, e eu só espero que você continue mais um mandato, tá? Eu não sei se é possível pelo estatuto, mas acho que seria a vontade de todos. Então é isso, dentro do tempo que eu teria aí liderado pelo nosso grande mestre de cerimônias, que foi uma aquisição maravilhosa para a BQ. Haroldo, eu te admiro muito pela persistência, pela insistência e pela qualidade da sua Obrigado, produção. Joaquim. E eu acho que você e o Guaranha formam uma dupla aí que a gente tem que manter muito. E tem o Kleber aí do lado, que é uma figura que eu admiro muito também, meu ex-aluno. Aliás, ele foi muito além do mestre. Então eu estou muito feliz de estar com todos aí, e a Uda também. Olha, gente, eu só posso dizer um grande abraço de alguém que é um dos dinossauros da área da qualidade pela idade. São os mais antigos, eu acho, 73 anos. Uma boa parte aí já foi, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos e devolvo a palavra aí ao nosso mestre de cerimônias. Obrigado, Joaquim. Muito legal. Gostei muito. Muito bem, também belo depoimento. Temos aqui o pessoal aí do Rio Grande do Sul, não é? Alguns gremistas, outros não. Aqui temos aí a Aline Schneider, que teve a oportunidade de conhecer agora em Curitiba, junto com o Kleber Nobre, que estivemos lá no Festival. Assistimos a palestra belíssima da Aline Schneider lá. Temos aqui também Luiz Carlos Pellmaier, uma pessoa que aí faz parte, Guaranha, como você, do movimento Gaúcho de Qualidade. E apesar de morar em Brasília há muito tempo, a doutora, a professora Cosete Ramos, ela é gaúcha, você sabe também. Então temos um time aqui de peso gaúcho, que tem uma ação muito grande do movimento da qualidade do Brasil, através do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, onde você, Guarani, também participou ativamente, inclusive recebendo homenagens. Então, é um time que está aqui torcendo do seu lado. Eu também agradeço aqui os comentários que estão sendo feitos aqui na nossa live. Algumas pessoas ainda estão presentes aqui, participando da nossa live, assistindo. É o caso do Ricardo Moilovski, que fez aniversário esse final de semana. Mandei também um recado para ele, uma mensagem. Um beijo no coração seu, Ricardo, por isso. E temos o Reinaldo Figueiredo, que está falando com a gente lá dos Estados Unidos, também parabenizando o Guaranha pela gestão. O Jairo Martins está aqui presente. Então, Guaranha, o pessoal que está aqui online, mas tem o pessoal de pijama que está em casa lá, já na cama lá, cambaleando, né? E está mandando mensagem aqui para você, viu, Guaranha? Tá bem, agradeço a todos. Olha, eu confesso até que eu não tinha nem desconfiado, que o Haroldo estava tão dissuadido assim, que eu digo, pô, não vai ter nada mesmo. Mas eu fiquei desconfiado quando me convidou para falar de cultura e do aprendizado. Eu digo, pô, eu já tinha falado sobre isso em algum momento, mas tudo bem, não vou recusar, né? Vou falar. Mas era na verdade, o objetivo maior era reunir os acadêmicos. Mas que bom, eu gostei bastante dessa surpresa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu gosto muito de reconhecer as pessoas. Tanto é que agora nós vamos ter também uma sessão lá na nossa agenda. Eu acho que isso faz bem, a pessoa ela se entusiasma mais. Eu acho que eu gosto também de ser reconhecido, e quem não gosta de reconhecimento? As pessoas gostam, principalmente quando a pessoa sente que se dedicou, porque eu sempre disse, eu acho que foi numa outra live, o resultado é uma coisa importantíssima, mas às vezes ele acontece sem ter a consequência da tua dedicação. E aí então cai no colo um resultado e a pessoa diz, pô, até surgiu alguma coisa. E às vezes acontece o contrário, a pessoa se dedica, vai, batalha, e o resultado por circunstâncias externas que não dependem dele não acontece. Então, isso tem no meu livro, acho que na primeira página, ou segunda, tem o que desbravou o Everest, Sir Hillary. Ele fala isso, quando alguma coisa
acontece e não dá certo, e tu tem certeza de que tu fez o teu melhor, tu vai voltar a fazê-lo porque a providência divina conspira a teu favor. Eu achei muito interessante a escalada que ele fez no Everest. Até levou um pico lá, levou o nome dele, Hillary. Então é isso. A dedicação é uma coisa que é tua. A vontade é tua. Muito O bem. resultado pode ser que sim, pode ser que não. O ideal é as duas coisas, dedicação e resultado. Agora, resultado sem dedicação, a pessoa se sente até mal, né? Mas é isso. Eu acho que nós todos estamos numa fase de vida, né? A BQ é 55 anos, eu acho que a nossa jovem O sinal não está moça bom, da não sei se é BQ... o meu do Guaranha, né? Não, o meu tá bom. E a nossa fase de vida é aquela fase de vida da BQ, quer dizer, cada Guaranha, um... vamos então finalizar aqui, porque senão senão tende... Agora começou a trancar também para mim. Haroldo? Guaranha, vamos fazer o seguinte: são 21 horas e 32 minutos, estamos ainda com algumas pessoas da nossa audiência. Vamos nos despedir do pessoal da nossa audiência. Okay. A gente agradece muito. Convidamos todos para, na próxima segunda-feira, 20 horas, dar continuidade a esse circuito. Agradecemos também ao Guaranha por ter topado. Parabenizamos mais uma vez você, Guaranha. Agradeço aos demais colegas aí da academia e demais acadêmicos. Uma salva para os trabalhos do Guaranha. Tá bem. Muito obrigado a todos vocês. Gostei muito da surpresa. Muito bom. Legal. Obrigado. Muito bom. Boa noite, Guaranha. Obrigado, Boa noite. parabéns, um abraço, um beijo no coração. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Até. Tchau. Tchau. Muito boa noite, foi ótimo. Haroldo, você é fantástico.